como está a grande sobrevivente dos canibais de Garanhuns. Ela era uma criança quando tudo aconteceu e a gente viu ela pela TV. Emanuele, seja muito bem-vinda ao canal. Fiquei lisonjeado de você querer conversar comigo. Eu imaginei que fosse um ponto dolorido para você. Eu imagino que seja. E eu fico agradecido demais de você estar aqui no canal e de você querer contar para a gente saber como é que uma pessoa que passou pelo que você passou consegue hoje viver bem, sorrindo. A gente conversou um pouco antes por telefone e eu percebo que você é uma jovem que, se não soubéssemos o que aconteceu, seria uma jovem como outra comum, feliz, com seus perrengues, com seus trabalhos, com a sua vida. Como você está, Emanuele? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Rapaz, eu acho que eu tô bem, graças a Deus. Como você está hoje? Você está com quantos anos hoje? Eu tenho 18 anos. Acabei de fazer há 2 meses. 18 anos. Isso tudo você foi alçada para o Brasil e para o mundo em 2012. Nós estamos... Você tinha quantos anos na época? Eu vou ter que chamar eles de canibais de Garanhuns, que é como eles ficaram conhecidos, né? Você tinha quantos anos na época? Você tinha uns 6, 7 anos? Na época que aconteceu o caso, Você, na época que aconteceu o caso? na época que aconteceu o caso, eu tinha em cerca de... ia fazer 2 anos ainda. 2 anos. Eu me lembro de você falando com um repórter, você contando, você ajudou. Na verdade, você é quem revela toda a história, não é? Você tem noção do que você passou? Eu não tinha tanto, mas há pouco tempo eu caí um pouco na realidade. Há pouco tempo, acho que uns 2 anos atrás. Como que você caiu na realidade? Eu não sei exatamente, eu acho que uma hora ou outra todo mundo cai na realidade sobre a vida ou tipo qualquer tipo de coisa. Então, eu acho que foi um dia qualquer na escola, eu tava na escola e do nada veio uns pensamentos tipo, caramba, eu passei por isso e eu acho que foi a infância toda também pensando nessas coisas aqui. Eu nunca parei para pensar, tipo entrar na realidade. Eu só pensava, mas tipo, não como eu penso agora. O que você pensa? O que você não pensava e passou a pensar? Quais são esses fantasmas seus? Eu acho que eu comecei a pensar, eu acho que por causa do amadurecimento e por causa da idade também. Antes eu, tipo, ainda tinha coisas, tipo, que podia me tirar desses pensamentos, que, tipo, jogar bola, é, brincar. E depois que eu cresci, eu não queria mais brincar, então a única coisa que sobrou foi o que pensar sobre tudo, tipo, sobre a vida toda e, querendo ou não, isso faz uma parte, é uma parte, só que lá atrás minha, né? O que você pensa sobre lá atrás? O que te vem? O que te aflige? Acho que tudo, tipo, a coisa que eu mais pensei sobre isso é como seria se não acontecesse. O Se que, você não tivesse passado pelo que você passou, é isso? aham, ou como eu poderia estar hoje se eu pensaria diferente, ou sei lá, se eu não ia me aborrecer tanto. Você se aborrece? Muito. Eu tinha crise de raiva. Como são essas crises? Passaram? Ainda existem? Eu acho que existe, só que hoje em dia eu sou uma pessoa mais controlada sobre. Tipo, eu tento deixar as coisas pro lado. Ah, isso me atingiu ou algo do tipo, então deixa pra lá. Você tinha. Você sabia quem você era? As pessoas conversavam com você sobre a história dos canibais de Garanhuns? Quando eu era criança, Sim. acho que desde a época que.
Eu saí do abrigo que sempre falam, sempre, sempre, todo canto. Eu já sofri bullying também por causa disso. Família Bullying? minha também, família minha também já me chamou de assassino, etc. Sempre foi assim, até hoje. Mas só uma coisa, as pessoas não entenderam que você é uma vítima? Eu não penso assim, não. Tipo, eu sempre achei que a culpa seria minha, de certa forma. Não sei por quê, Você ainda pensa assim, Emanuele? um pouco. Faz terapia? Não. Acho que nunca fiz. O- Deixa eu só perguntar uma coisa. Você passou pelo que você passou com 2 anos de idade. Você foi descoberta dentro daquela casa. Você aponta para a polícia onde estavam os corpos. Você conta detalhes do que aconteceu com você. Para onde você vai depois daquele dia? Eu acho que foi pra delegacia. Eu lembro muito bem que me colocaram em um carro e eu cheguei numa delegacia e fiquei sentada em um lugar lá. É o que eu me lembro. Mas eu me lembro de bastante coisa, só que eu não sei especificar direito. 2 anos de idade, uma memória que a gente quase não tem. É que Eu você só, viveu coisas muito profundas. eu só tenho alguns, tipo, uns flashbacks desses acontecimentos, mas, tipo, eu me lembro mais de quando foi realmente descoberto. Daí em diante eu lembro mais das coisas. Eu vou voltar para o passado, mas eu queria ir desse dia que tudo acontece lá. Isso tudo aconteceu em abril, né? Dia 9 de abril de 2012, quando descobrem o que era aquele trio do mal. E você era uma vítima deles em todos os sentidos. Você vai para a delegacia. A partir dali, qual é a sua vida? Você vai para onde? A família da sua mãe, que é a primeira vítima conhecida, reconhecida deles, te acolhe. Como foi? Como você cresceu? Onde você cresceu? Eu fui pro abrigo, né, dali. Fui pro abrigo e eu acho que eu passei alguns meses, não sei. E com 1 ano de idade, eu fui morar com minha tia, a irmã do meu avô. Irmã do seu avô. Uhum. O Estado não te acompanhou, Emanuele, assim, ao longo de todo esse seu percurso, Assim, com psicólogo, com assistente social, para saber como você estava e te ajudar no seu crescimento? assim, no começo, eles até me levavam para um psicólogo. Só que as coisas que eu fazia mais era brincar. Acho que o psicólogo é assim, né? Mas depois de um pouco grande, assim, acho que 8 anos de idade, já não me levavam mais. Nem estavam nem aí mais. E você, com 8 anos, 9 anos, 10 anos, você. Como que você tem noção do que você passou? Pela primeira vez assim que vem para você e fala assim: eu sou a sobrevivente dos canibais de Garanhuns. Aí, Eles. é, Como que é esse seu primeiro start? Como é ser isso, né, desse primeiro momento? pensar nisso, Foi alguém que te apontou? Foi alguém que te contou? Você sabia? Como que você ficou sabendo assim um pouco mais velha? desde sempre eu soube, como eu falei ao senhor, né? Tipo, mesmo que a justiça falou que não era para tocar no assunto, sempre tocavam, desde que eu fui para lá morar com minha tia. Quem contava? As vizinhos, a sua própria família? Quem que ficava te perguntando? Eu acho que se não fosse minha família, acho que ninguém saberia desse caso, ninguém. E eu também acho que eu também não ia sofrer bullying na escola, não. Eu te chamava de assassina? Já chamou de muita coisa. O que mais te magoa? Qual é o pátio? Eu sofri bullying, não na tua idade, mas quando era mais novo igual você. Eu sei o quanto que o bullying ele é desafiador e o quanto ele marca a gente o resto da vida. Mas a gente transforma ele num bom fermento para a gente se tornar melhor. No seu caso, é tudo muito recente. Qual é o bullying que mais te afetava, ou aquele que as pessoas percebiam e enfiavam mais um pouco a faca? Era quando as crianças, tipo, tem uns que foi bem recentemente que me afetaram muito.
Mas eu vou começar de quando eu era criança, Tá. sabe? Tipo, me chamavam muito de canibal e ficavam perguntando, ah, como é que foi, como é o gosto. Ficavam dizendo, ah, deve ser mó gostoso. Teve um menino que, eu acho que ele tinha 9 anos de idade, tava do meu lado e, tipo, ele sabia porque minha família falava muito pros outros, né? E ele sabia disso e só falou, deve ser muito gostoso, né, carne de gente. E foi, é isso. E também foi assim a vida toda, até ano passado. Esse ano eu não escutei muitas coisas, já que eu não moro mais com a minha tia também. Também eu não moro no mesmo lugar de antes, que as pessoas sabiam. Onde eu moro ninguém sabe mais. Mas você me dando uma entrevista aqui, as pessoas vão reconhecer mais você. Mas o que eu acho interessante é que as pessoas vão passar a te falar com você de outra maneira. Porque você tem a coragem de se resgatar e de se colocar e de contar a sua história. E a sua história sendo contada, as pessoas passam a ter até mais empatia e te olharem o que de fato você é. Você é uma sobrevivente. Você é a única vítima viva deles, desses três. Essas perguntas da carne humana, como foi para você entender, se é que você, infelizmente, foi colocada nessa situação por aqueles três, em ter que se alimentar dessa maneira? Sobre o bullying, Não, sobre a carne humana, quando a pessoa vai para um bullying, ela aponta para você coisas que te incomodam ou coisas que você não entende. Nesse caso, é uma realidade, você conviveu com aqueles três monstros. Para você, quando você teve a noção de que você foi colocada à força e viveu esse canibal, como foi para você entender que você já se alimentou dessa maneira? assim, no começo eu me achava normal, sabe? Tipo, caramba, ninguém passou por isso. E eu, sabe quando você começa a se achar, tipo, uma aberração? Era o que eu pensava antes. E como você consegue perceber, e quando que você vai percebendo que você não é uma aberração, que você é uma vítima? Você já Eu fez essa acho que transformação? ainda não, mas eu acho que se as coisas. Tipo, na real, tipo, agora eu penso o seguinte, tipo, a culpa não foi minha, mas eu ainda tenho esse receio de culpa, sabe? E o que me tirou esse pensamento foi isso, a culpa não foi minha, eu não sou uma aberração por algo que não foi opção minha. Você não foi, você foi no fim uma heroína, foi você que salvou a polícia para resolver o caso. Você falou de algum bullying recente. Que bullying recente é esse? De uma família minha. Falar o quê? Não sei se é bullying exatamente, mas deve ser, tipo, tinham umas discussões, e nessas discussões ela falava um cada de coisa, dizendo que, ah, eu era intrusa da família, que eu era canibal, que o canibal ia se soltar, ia me buscar, e etc. Muita coisa, ela já falou muita coisa mesmo, tipo, e já me chamaram de assassina também, no caso ela já, e disse várias coisas. E é aí que você rompe com tudo. Foi ano passado. Você é muito nova. E aí como é que é viver aí? Porque você, pelo que você está me contando, você saiu de um triângulo de canibais para um outro grupo de pessoas que também exercitaram em você um amor de família. Você vai, aí você muito nova já sai e vai em busca da sua libertação de todo o seu passado recente, recentíssimo, porque você é muito nova. Você, como foi esse resgate? Você hoje, você se vive por você mesma? Não exatamente, hoje em dia eu moro com uma amiga minha, no caso com a mãe da amiga minha, até eu trabalhar, arrumar um emprego, claro que eu tô atrás de um emprego, e seguir.